Olá pessoal do oitavo ano, professor Wesley aqui. Eu vou estar explicando para vocês agora as atividades da segunda quinzena do terceiro bimestre, né, que é do período dia 24/8 até o dia 4/9. Dia 4/9 é o dia final que vocês têm para me devolver as atividades, ok? Bom, eu vou explicar para vocês, então eu dividi essa atividade em duas partes. A primeira parte é uma revisão que vocês já devem ter aprendido, mas talvez esqueceram, que fala um pouco sobre os setores da economia, né? E a segunda parte é uma atividade de interpretação e leitura, que já vamos chegar lá. Tá? Então, a primeira coisa, vocês devem lembrar que a economia ela se divide em alguns setores. Então, quais são os setores da economia? São os setores que nós chamamos de primários, setores secundários e o setor terciário, ok? Que vai estar explicando, por exemplo, que o setor primário ele é o estágio onde ocorre a produção a partir de recursos naturais, né, que a gente tira da própria natureza. Então é o primeiro setor onde a gente tira a matéria-prima. Então, por exemplo, as atividades de mineração, de pesca, extrativismo vegetal, caça e assim por diante são atividades do setor primário. Então esse setor, as atividades econômicas, que é a extração, retirada da natureza de matéria-prima para fazer alguma coisa. Já o setor secundário é a etapa onde essas matérias-primas que foi tirado do setor primário são transformadas em produtos industrializados e que têm um valor agregado, ou seja, tem um valor a mais, né? Não é porque geralmente é industrializado e utiliza bastante tecnologias e máquinas, então por isso que a gente fala que tem um valor agregado. Por conta disso, esse setor vai funcionar como uma base para o desenvolvimento econômico de vários países. Tanto é que a gente vê o desenvolvimento de alguns países de acordo com o nível de industrialização. E aí a gente está falando, propriamente dito, do desenvolvimento econômico, tá? Em contrapartida, esse setor também é responsável pela maior parte da poluição ambiental no nosso planeta, porque é onde utiliza as fábricas, né, e emite vários poluentes e degrada o meio ambiente, que a gente já sabe bastante. E por último, tem o setor terciário. O setor terciário é onde tem um maior valor agregado os produtos oferecidos por ele, tá? Dentro da economia que nós classificamos como capitalista. Então ele é caracterizado pela inclusão comercial do que não faz parte do primeiro e do segundo setor da economia. Então, o foco do setor terciário está nas relações interpessoais. Então, o setor terciário é o que a gente fala que é a oferta de serviços, tá? Já estamos falando, por exemplo, de serviços como a educação, a saúde, a segurança, prestação de serviços no banco, o turismo, as telecomunicações, como a internet e assim por diante, fazem parte do setor terciário, que é o setor então relacionado à oferta de serviços. Não é um produto que é feito, um objeto, alguma coisa do tipo. É a oferta de um serviço. E aí vocês vão responder essas atividades com base nesses textinhos que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então é facinho. E já na página seguinte, nós vamos ver um pouco agora sobre interpretação de texto. Então aqui vai estar explicando para a gente como ler e compreender, né, entender o texto. Muitas vezes a gente pega um texto, lê ele todo e aí chega no final não entende nada, né? Isso é comum, tem textos mais fáceis, textos mais complexos, isso acontece com todos, tá? Então, como a gente pode fazer para melhorar então essa compreensão do texto? E aqui trouxe para a gente, dois pontos, né, que vai ajudar a gente a entender melhor os textos. Então, o ponto 1, resumindo, vai estar falando para vocês, depois vocês leem, é claro, mas resumindo, está falando para vocês que, para começar, faz uma leitura rápida, né? Então, você pega o texto e lê ele inteiro. Tá? E aí você vai tentar achar ali qual que é o assunto central, sobre o que o texto está falando. Então essa é a leitura rápida. Na etapa 2, aí é dividido em alguns aqui, né? Que aí você vai fazer uma leitura mais calma, mais cuidadosa, prestando mais atenção. Então, a primeira etapa aqui no A é você ter um dicionário, ou hoje em dia o Google na mão, porque tem algumas palavras que nós não sabemos o significado, e se você não souber o significado, você não vai entender o que o texto quer dizer. Né? Então a primeira parte é essa, você tem um dicionário ou então
pesquisar no Google as palavras que vocês não entendem, não sabem o que é. A segunda é dividir o texto em partes, né, em blocos. Mesmo os textos curtos, eles podem ser divididos em partes, principalmente os textos mais difíceis. Como dividir então? Então aqui vai estar falando na C, ó. Aqui tem um exemplo, esse texto, ó, Mercosul reage ao protecionismo de Trump e busca acordo comercial com o Canadá. Então aqui ele deu um exemplo, ó, ele marcou em verde, ó, o que está marcado em verde no texto são, ó, as ideias-chave, ou seja, as ideias principais. E o que está marcado em amarelo são os argumentos e as opiniões de algumas pessoas que estão falando sobre o assunto. Então isso é bastante importante, você saber o que é uma ideia central, sobre o que o texto quer falar, e aí você vê a opinião de quem está escrevendo, ou de alguma entrevista, alguma pessoa que foi entrevistada está dando a sua opinião, tá, sobre o assunto. E aí vocês vão ler esse textinho e responder as perguntas 1 e 2. Depois vocês vão exercitar isso para compreender esse texto aqui sobre as indústrias maquiladoras, né? Então, a primeira coisa, o que é uma indústria maquiladora? Tá vendo? Esse é um exemplo de, se você não souber o significado dessas indústrias, não sabe o que significa, você não vai entender nada do texto, né? Então, aqui vai falar no texto também o que é uma indústria maquiladora, mas se vocês não soubessem, vocês deveriam pesquisar na internet o significado disso. Mas enfim, aí vocês vão fazer isso, ó, vocês vão marcar, destacar no caderno de vocês, só para vocês treinarem, né? O que é a parte central, né? Qual que é a ideia-chave desse texto aqui? Você vai ler ele uma vez inteiro, depois você vai marcar o que é a ideia central do texto. E depois marca também, né, registre no caderno de vocês, o que são argumentos e opiniões desse texto. Feito isso, aí vocês podem vir para as perguntinhas aqui, ó, 1 e 2. A 1 vai perguntar qual que é a vantagem dessas indústrias estadunidenses que são instaladas lá no México, né, essas indústrias maquiladoras. E a 2 fala, se você tivesse que explicar a vantagem e a desvantagem para os trabalhadores dessas indústrias maquiladoras lá no México, que argumento você iria utilizar? Então você vai ter que falar, como se estivesse explicando para esses trabalhadores quais são as vantagens das indústrias dos Estados Unidos irem para lá e quais são as desvantagens, ok? Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês consigam, não está difícil as atividades vão ser inseridas lá naquele site que vocês já estão fazendo há algum tempo, tudo online. Quem não quiser fazer online não tem problema, é só copiar as perguntas e responder no caderno, ou imprimir as atividades e fazer numa folha e me mandar também, aí fica a critério de vocês. Eu prefiro que faça no site, porque lá eu já corrijo, tá? E já vejo a nota de vocês, fica mais fácil para mim e para vocês, que não precisa gastar com impressão e também não precisa ficar copiando um monte de coisa no caderno, beleza? Então, bons estudos, se cuidem, fiquem em casa e até breve.